eu sou a Bárbara, terapeuta holística, pós-graduanda em neurociências, e hoje eu vim falar para vocês sobre os movimentos energéticos, né? Como a gente tem que lidar com a vida, com a nossa energia variando. Como é que a gente tá em um dia bom, outro dia não tá tão bem, outro dia tá passando por uma dificuldade. Então, como é que a gente organiza a nossa energia? Como a gente equilibra essa energia diante da variação da vida? Bom, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que é normal sim essa variação energética, é normal sim a gente passar por raiva, tristeza, confusão, porque acho assim, tem um certo estigma, tanto social quanto das religiões, que é errado você ficar com raiva, é errado você ficar triste, é errado você passar raiva, ter inveja e tudo mais. E quando a gente começa a ver essas questões energéticas, a gente começa a ver que essas energias que são negativas, né, que inveja, raiva, tristeza e tudo mais, elas têm sim uma frequência baixa, e isso acaba que a gente meio que se culpa ou se pune de uma certa forma de estar sentindo essas emoções, de estar passando por momentos e ter essa queda de energia. Eu vou colocar uma pirâmide aqui para vocês de frequência energética, para quem nunca viu, ver que realmente cada emoção tem a sua frequência energética, e quando a gente está vibrando nessa frequência energética, a gente vai atrair mais do mesmo. Mas é importante que vocês saibam que todos nós vamos passar por essas frequências até que a gente atinja patamares de consciência mais altos e a gente consiga se estabelecer e se fixar mais nas frequências mais altas. Mas até lá a gente vai passar por essas oscilações e a gente tem que saber lidar com elas. Como é que a gente vai lidar com elas? Bom, na vida a gente vai ter a perda de alguém, a gente vai ficar doente, a gente vai ter algum tipo de problema e naturalmente o nosso emocional vai ficar abalado por esse fluxo e a gente vai ter fase, né? Um dia você tá em cima, outro dia você tá mais cabisbaixo, mais triste, até mesmo não só dias, mas às vezes a gente passa fases de dificuldades e a gente passa fases mais tristes ou com raiva e tudo mais. Gente, não é errado, nós somos humanos, como nós somos humanos, nós temos sentimentos e todos nós já sentimos todos esses sentimentos. Quem fala pra você eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho raiva de nada, eu nunca fico triste, ou a pessoa é muito evoluída, quase no nível de Jesus, o que não é o caso da maioria das pessoas, né, de quase todos nós, ou a pessoa ela não consegue lidar com os próprios sentimentos. E é o que ela faz, ela sufoca esses sentimentos e finge que eles não estão presentes. E o que é que isso acontece quando a gente sufoca esses sentimentos e a gente finge que a gente não está sentindo o que a gente está sentindo? A gente reprime esses sentimentos. Aquilo vai crescendo dentro de nós e aquilo explode. Explode como? Explode como uma doença mental, explode como uma doença física. Então não é saudável a gente reprimir nossos sentimentos. Se você tem raiva, sinta a raiva. Eu não tô falando que é pra você agir a partir daquilo. Eu não tô dizendo que porque você tá com raiva você tem que ir lá e bater numa pessoa, por exemplo. Não, o que eu estou falando é pra você sentir e reconhecer. Nossa, essa situação, essa pessoa me deixou com muita raiva, eu tô sentindo muita raiva, ou eu tô sentindo tristeza, ou eu tô sentindo frustração. Reconheça as suas emoções. Eu vi que alguém conseguiu algo que eu quero e não consegui, e aí me deu inveja. Reconheça as suas emoções, mas não viva nelas, não permaneça nelas. Você reconhece e você vai transmutar essas energias. E como é que você vai transmutar? Você vai fazer um esporte, vai correr, tá com raiva, vai correr até esfriar sua cabeça, vai fazer um boxe, vai fazer um cardio, vai liberar aquela energia. Tem a escrita terapêutica também. Pega aqueles sentimentos, escreve sobre o que você está sentindo. E no final, se você não quer que ninguém veja aquilo, até não é bom a gente ficar guardando
escrito sentimentos negativos. Realmente não é bom porque aquilo fica reverberando. Mas no final você pode rasgar ou queimar falando assim, eu transmuto esses sentimentos negativos em amor, em luz, em clareza, em consciência, em coisas boas, o que você quiser, sabe? Então assim, os sentimentos negativos, eles são parte de quem somos. E quando a gente perde alguém ou alguma coisa ruim acontece, é permitido, nós somos humanos. A gente tem esse direito, até mesmo fisiológico, biológico, é do nosso cérebro, é da nossa química, ter essas emoções. Essas emoções, elas nascem com a gente. Quem já assistiu Divertidamente? É aquele filme que fala sobre as emoções. E aí a gente vê o primeiro filme, que ela tem 5 emoções. Na verdade, a gente já nasce com 6 emoções básicas. E aquele filme retrata bem como as emoções elas vão intercalando entre elas. Mas aí a felicidade, né, a alegria, ela tenta controlar mais a situação no filme. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que circular entre as emoções, sim, de acordo com as situações, porque nós somos humanos. Essas emoções, elas servem para a gente tirar toda aquela carga energética, aquilo se manifestar, e até mesmo as emoções servem como um guia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando para vocês como as emoções são as respostas que a gente precisa. Então, se você não sabe qual direção seguir, qual a decisão certa de alguma questão da vida, esse vídeo que eu vou colocar nos cards aqui para vocês, ele vai mostrar como os seus sentimentos são um guia do seu próprio eu interior que vai lhe levar a resposta certa. E as emoções também, elas nos mostram coisas que não podem ser aceitas, lugares onde a gente não pode permanecer. Por exemplo, você está num relacionamento em que você vive triste. Então, significa que aquele relacionamento ele tem que acabar. Ele não está trazendo alegria. Aquela tristeza é uma resposta que você está no lugar errado. Ou, por exemplo, tem uma situação que sempre irrita você. Será que você não precisa lidar com aquela situação para você não ficar passando raiva? Tudo bem a gente sentir essas emoções. O que a gente não pode é permanecer nelas. A gente não pode todos os dias ficar tendo raiva de uma situação ou de uma pessoa. A gente não pode todos os dias ficar triste. Vocês entendem? As emoções negativas, elas servem como uma indicação. Isso aqui precisa ser mudado, ou isso daqui foi algo triste. Você precisa sentir e passar por isso no caso de um luto, da perda de uma pessoa, por exemplo. Entendeu? Mas elas são um guia de que aquilo precisa ser modificado quando se refere a situações do dia a dia, tá bom? Então, assim, como transmutar essas emoções? Vá tomar um banho energético. Na internet ensina vários banhos de ervas. Eu acho que todo mundo sabe o banho de sal grosso. Não pode tomar o banho de sal grosso puro, né? Mas tem mantras. Eu fiz um vídeo também de mantras aqui no canal. Tem vários livros que aumentam a nossa consciência, faz com que a gente transmute e lide com nossos sentimentos, com as nossas emoções de outras formas. Também fiz um vídeo de livros, eu vou colocar tudo aqui nos cards, tá? Mas é importante a gente entender que esse sentimento de estou muito feliz e estou triste, estou flutuando entre os sentimentos, é normal e é saudável. O que você não pode é permanecer naquele sentimento, paralisando a sua vida e você preso numa situação que não cabe mais. Então, sempre que vocês estiverem sentindo alguma coisa, pensem naquilo como uma direção do seu eu interior, do seu eu superior, para ou pedir uma mudança ou pedir que você mude de caminho. Ou simplesmente é uma resposta a uma situação que acontece, mas que você não pode reprimir aquele sentimento, porque aquilo vira doença. Então, como é que você lida com esse sentimento?
Você já parou para pensar como você lida com as emoções no seu dia a dia? Como você lida com as emoções quando acontecem? Porque tem muita gente, a maioria das pessoas, elas não sabem lidar com sentimentos. E aí, quando elas veem pessoas emotivas, pessoas passando por momentos em que elas se mostram vulneráveis, porque todos nós somos vulneráveis, a pessoa, ela não sabe lidar com aquilo. Porque quando a gente não sabe lidar com aquilo dentro da gente, quando aquilo é exposto no mundo, a gente também não vai conseguir lidar. E aí, a gente começa a encontrar artimanhas que não são saudáveis para lidar com aqueles sentimentos. Então, a maioria das pessoas desconta em bebida, ou numa parte sexual, ou no consumo e vício de drogas, ou compra muito, ou come muito, ou tá sempre em festa, ou tá sempre viajando, ou tá fingindo que as situações elas não estão ocorrendo, então tá fingindo que tá tudo bem, quando por dentro ela sabe que tá doendo, sabe que tá machucando. Ou vai lidar de uma forma que é muito movida pelo emocional, então vai chorar o tempo todo e não vai ter uma atitude, ou vai ficar emburrado e também não vai ter uma atitude, ou vai ser agressivo, vai querer descontar a agressividade em todo mundo. Então, observa a forma que você está reagindo às suas emoções e como você está trabalhando elas. Porque muitas vezes ou você sufoca ou você é movido a partir delas. Em nenhum momento as pessoas... Porque não foi nos ensinado, né? Não é ensinado pra gente como a gente trabalhar essas emoções. E aí o que é que você tem que fazer? Você tem que usar a raiva, a tristeza, essas emoções como algo para você crescer. É como se fosse um degrau de uma escada. Você observa essas emoções e utiliza para o seu crescimento. Como, por exemplo, você está muito triste no relacionamento, como eu falei. Você vai observar essa tristeza e ou você vai mudar esse relacionamento, mudar o seu comportamento, ter uma conversa com seu parceiro e ver e alinhar, ou você vai realizar que aquele relacionamento, ele chegou ao fim e aí você termina. A mesma coisa é uma situação de raiva. Eu tô com tanta raiva daquela situação, será que eu não posso fazer alguma coisa para mudar aquela situação? Será que minha postura, a minha conduta, ela tá sendo responsável de certa parte? Por isso, às vezes eu tô muito aceitando a forma que as pessoas estão me tratando e não tô colocando limites e elas me desrespeitam e aí eu fico com raiva. Ou eu tô com raiva de uma situação que permanece sempre igual, mas eu não faço nada para mudar. Ou aquela raiva me indica que esse não é o meu lugar, eu não pertenço, né, a esse lugar. E aí eu preciso tomar uma atitude. Então eu quero que vocês entendam que todos os sentimentos, eles vêm com um pedido de mudança. Às vezes, eu não estou falando, como eu falei anteriormente, em casos de luto, que alguém faleceu, que alguém está doente, realmente a gente tem essas emoções e é normal e a gente tem que sentir e passar por elas. Mas eu estou falando das situações do dia a dia. O que é que você faz? Como você lida com essas emoções? Quando no dia a dia você sente as coisas. Elas estão sempre pedindo uma ação. Então, sempre que você sentir algo, observa essa emoção, esse sentimento e pergunta o que é que você pode fazer em relação a isso. Não em relação ao seu sentimento em si, mas a situação que está causando aquele sentimento. E entender também que muitas vezes não tem nada errado na situação fora ou na pessoa. É simplesmente a mudança interna, é uma ação de mudança interna que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem uma percepção muito errada e a gente quer que, ou infantil, imatura, e a gente quer que o mundo ele se encaixe na nossa percepção. E aí a gente fica com raiva, fica frustrado, fica triste e às vezes não tem nada para você fazer em relação ao fora. A gente tem que fazer o processo interno. Às vezes é só sentir, realmente passar por aquela emoção, passar por aquela tristeza, viver ela um tempo e depois seguir em frente. E às vezes não, é você ver que você tá sendo imaturo, você tá
pouca percepção sobre a realidade. E quando eu falo sobre a realidade, eu não estou falando a realidade do mundo, mas uma realidade de percepção em que você vê as coisas sobre um aspecto de ilusão, de que você queria que fosse, e a situação se mostra de alguma forma que é completamente diferente, mas você fica preso à sua ilusão. Vocês entendem o que eu tô falando? Então é importante todas as emoções. A gente não pode nem fingir que elas não existem, nem ser completamente movidos por elas. Elas fazem parte. Esse vai e vem de emoções é saudável, faz parte da vida e a gente precisa viver eles. Mas a gente precisa trabalhar as nossas emoções, observando o que elas estão querendo nos dizer e tomando uma ação em relação a isso. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham entendido que é preciso sentir, observar e agir diante a uma emoção. Seja uma ação externa ou seja uma ação interna, tá bom? Eu vou colocar nos cards todos os vídeos. Vão lá, assistam, que vai complementar tudo aqui que eu falei. Então, como eu sempre digo, olhem pra dentro. Até a próxima!